Histórias do Caminho, Joana de Ângeles, o Espírito Amigo. Joana de Ângeles. No dia 5 de dezembro de 1945, esse espírito amigo iniciou a orientar, inspirar e manifestar-se mediunicamente através de Divaldo Pereira Franco. Em 1949, iniciou seu trabalho de ensaio psicográfico junto ao médium. Várias das suas mensagens figuraram nas páginas da Revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, em 1956, todas assinadas por um espírito amigo. Nesse mesmo ano, ela se revelaria como Joana, e passaria a assinar Joana de Ângeles, brindando-nos com sua primeira obra psicografada, em 1964, Messe de Amor. Depois dessa, sua produção tem sido incessante. Por sua iniciativa, criou-se na Bahia uma cópia imperfeita da comunidade onde ela estagia no plano espiritual, dando origem à Mansão do Caminho, iniciada em 1947. É esse espírito amigo que nos exorta, na última mensagem da sua obra Após a Tempestade. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera e avancemos. Joana de Ângeles. Revelações. Em 1969, Divaldo encontrava-se proferindo palestras no México, num congresso pan-americano de espiritismo, quando em sua última conferência chamou-lhe a atenção um jovem que o gravava com muito interesse. Joana disse tratar-se de alguém que fazia parte de sua família espiritual e que Divaldo pedisse a ele para levá-lo até San Miguel Nepantla, localidade situada a 80 quilômetros da cidade do México. Terminada a reunião, o jovem, engenheiro Inácio Domingues Lopes, chefe da Petromex, veio agradecer-lhe pela palestra, e Divaldo solicitou-lhe informações a respeito do lugar a que Joana se referira. O rapaz prontificou-se a levá-lo até lá. Conduzidos pela mentora espiritual, chegaram ao lugarejo, onde havia uma propriedade que era patrimônio histórico nacional. Ali havia restos de uma antiga construção dedicada a Sor Joana Inés de la Cruz, que era considerada uma grande poetisa da língua hispânica, a primeira feminista de veia espanhola. Na parede da casa havia inscrito um poema de sua autoria, junto ao qual Divaldo fez questão de ser fotografado com os demais companheiros. Numa das fotos, para a surpresa de todos, aparece a figura de Joana de Ângeles. Joana pediu a Divaldo que revelasse ao moço que Sor Joana Inés de la Cruz havia sido ela própria na sua penúltima reencarnação. Apesar de relutar um pouco, por tratar-se de um vulto muito importante para o México, tanto assim que a cédula de 1000 pesos lhe tem a efígie, ele obedeceu, e o jovem levou-o dali ao monastério de São Jerônimo, onde ela serviu e desencarnou, ofertando-lhe mais tarde o livro Obras Completas de Sor Joana Inés de la Cruz. Lá, Joana contou mais detalhes sobre aquela existência, inclusive dizendo que Sor Joana era o seu nome religioso, pois, na verdade, chamava-se Joana de Asbage. Estudando a vida dessa religiosa, Divaldo foi tomando conhecimento da sua elevação espiritual. No 60º da independência do Brasil, ela lhe disse: "Tenho uma notícia para dar-te. Na minha última reencarnação participei das lutas libertárias do Brasil, na Bahia. Eu vivia aqui mesmo, em Salvador, no convento da Lapa e me chamava Joana Angélica de Jesus. Vá lá, que eu te quero relatar como foi o acontecimento." Divaldo foi, ela se apresentou com a aparência da época, contou-lhe alguns detalhes interessantes e ditou-lhe uma mensagem para as comemorações do evento. Quando, mais tarde, Divaldo leu a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ficou especialmente tocado por uma personagem de quem o autor narrava a história. Era Joana de Cusa. Em 1978, indo pela terceira vez a Roma, em companhia de Nilson de Souza Pereira, Joana conduziu-os ao Coliseu e lá revelou-lhes, com discrição, pormenores da vida dos cristãos primitivos, apontando lugares célebres, entre eles o local exato onde Joana de Cusa, juntamente com seu filho, haviam sido queimados vivos. Falou a respeito da mártir com tanta riqueza de detalhes que levou ao médium a suspeita de que Joana de Ângeles seria a mesma Joana de Cusa. Por interessante coincidência, o momento da revelação foi feito na mesma hora em que séculos atrás, no ano de 68 d.C., acontecerá o martírio de Joana, seu filho e mais 500 cristãos, que tiveram seus corpos queimados de tal forma que as chamas iluminaram a cidade.
Era a tardinha do dia 27 de agosto. Passou o tempo. Quando, em outra ocasião, Divaldo regressou à Itália, em companhia de Nilson, Joana convidou-os a visitarem a tumba de Francisco de Assis, o que se deu num momento propício, sem o burburinho dos turistas. Nesse local, Joana ditou uma mensagem, intitulada Êmulo de Jesus, que se encontra no livro A Serviço do Espiritismo. No momento em que psicografava, Divaldo a viu transfigurada. Havia uma beleza lirial no seu rosto. Quando terminou a mensagem, ela disse que gostaria que visitassem o convento de Clara de Assis. Chegando lá, Joana acercou-se da monja que os atendeu e transmitiu-lhe uma frase, em italiano, pedindo-lhe que os conduzisse ao interior, o que Divaldo repetiu para a religiosa que, induzida pela mentora, abriu-lhes a porta, emocionada, levando-os ao altar onde se encontrava o corpo de Clara. Joana, profundamente comovida, disse-lhe: "Há, em minha alma, um amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza." Joana, certamente, havia vivido na época de Francisco de Assis, talvez numa das ordens fundadas por Clara, o que justificaria a sua contrição e suas lágrimas no momento em que evocava aqueles dias maravilhosos. Levou-os, a seguir, à Porciúncula, ao local onde São Francisco orava, na igreja de Santa Maria dos Anjos, à igreja de São Damião, ao eremitério, no alto da Cordilheira da Umbria, onde havia algo de transcendental, com aquela plantação de lavanda que o vento acariciava, deixando todos impregnados de suave perfume. Os anos se foram passando. A sua mensagem foi esclarecendo e consolando milhares de criaturas, em várias partes do mundo. Certa vez, Divaldo lhe perguntou por que ela nunca lhe dedicara uma mensagem particular, endereçada, especialmente, a ele. Joana informou-lhe: "Estranho a indagação. Porque tu has de ter notado que eu só escrevo na segunda pessoa do singular. Sempre que o faço, dirijo-me a ti. Quando tu publicas, os outros aceitam se quiserem, mas a mensagem é dedicada a ti, para que nunca digas que não sabias. Eu já escrevi mais de 2.000 mensagens por tuas mãos. Apresentei-as para a tua conduta, para a tua vida. É sempre tu. Este espírito, aureolado por infinito amor e profunda sabedoria, tem acompanhado Divaldo na sua tarefa de divulgação doutrinária, assistido à sua obra de assistência social, não deixando, no entanto, de se fazer presente em cada agrupamento cristão, levando a sua palavra de esclarecimento e conforto, qual se fora um sol, que irradia a luz, aquece e dá vida em vários lugares ao mesmo tempo. Estudemos um pouco mais da veneranda Clara de Assis. Quando, no século XII, o sol de Assis brilhou entre os homens, Joana retornou à terra tomando vestes femininas outra vez. Nasceu em 1192, filha de Ortolana e de Favarone, na abastada e nobre família dos Ofreduxi. Sua mãe era uma mulher de muita fé e, desde cedo, Clara desenvolveu grande compaixão pelos pobres. Por vezes, se abstinha do próprio alimento para dá-lo aos famintos. Como as demais jovens do seu tempo, ela ouviu falar a respeito de Francisco, de suas pregações, do seu carisma. Segundo seu biógrafo Thomas de Celano, em companhia de apenas uma pessoa de confiança da família, a jovem deixava a casa paterna para encontrar secretamente o homem de Deus, cujas palavras pareciam chamas, e cujas obras superavam as possibilidades humanas. Francisco logo percebeu a vocação de Clara, mas a nada a forçou. Ela mesma, desejosa de servir a Jesus, nos moldes franciscanos, fugiu de casa e foi ao encontro dos frades na igreja de Santa Maria da Porciúncula. Fez os votos de pobreza, castidade e obediência e Francisco lhe cortou os cabelos, à semelhança de um rito de iniciação. Embora seus parentes a viessem buscar e tentassem utilizar a força para levá-la de retorno ao lar, nada a dissuadiu. Ela se fixou na igreja de São Damião, atraindo com seu exemplo, em breve, outras jovens desejosas de levar uma vida semelhante à sua. Sua coragem foi demonstrada em alguns momentos de perigo para a cidade, chegando a comparecer, com suas companheiras, frente ao conquistador que sitiara Assis, Vitale de Anversa, para pedir misericórdia. O gesto dissuadiu o poderoso capitão do seu intento, o exército foi dispersado e a cidade poupada. A Clara de Assis são atribuídas várias curas. O próprio Francisco a ela enviava casos de obsessão e de problemas físicos graves,
todos solucionados com preces, toque de mãos, a sua presença moralizante e magnetizante. 4 cartas lhe são atribuídas, escritas entre 1235 e 1253, dirigidas a Agnes, filha do rei Ottokar I, da Boêmia, que se tornará sua seguidora e fundadora de uma família religiosa de mulheres pobres em Praga. Clara desencarnou, aos 60 anos de idade, em 11 de agosto de 1253. Estudemos as notáveis reencarnações deste espírito benfeitor que é um grande exemplo de amor, trabalhando pela evolução na pátria do Cruzeiro. Joana de Cusa. Estendendo o nosso olhar até onde nos foi permitido, nas estradas dos séculos e de acordo com as nossas suposições, algumas vezes, e em outras baseada em suas revelações, vamos encontrar Joana de Ângeles na mansa figura de Joana de Cusa, numa discípula de Francisco de Assis, na grandiosa Sor Joana Inés de la Cruz e na intimorata Joana Angélica de Jesus. Joana de Cusa, segundo informações de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 15, era alguém que possuía verdadeira fé. Narra o autor. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O seu esposo, alto funcionário de Herodes, não lhe compartilhava os anseios de espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com acendrado amor. Vergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, buscou ouvir a palavra de conforto de Jesus que, ao invés de convidá-la a engrossar as fileiras dos que o seguiam pelas ruas e estradas da Galileia, aconselhou-a a segui-lo à distância, servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no atendimento ao próximo mais próximo, seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando-o. Companheiro do mundo como se fora seu filho. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde, tornou-se mãe. Com o passar do tempo, as atribulações se foram avolumando. O esposo, após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com o filho para criar. Corajosa, buscou trabalhar. Esquecendo o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Trabalhou até a velhice. Já idosa, com os cabelos embranquecidos, foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor a Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de um amanhã feliz. Narra Humberto de Campos, no livro citado. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama, entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura. Por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Após recordar a sua existência inteira, responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Logo em seguida, as labaredas consomem o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. Quando, séculos depois, Francisco, o pobrezinho de Deus, o Sol de Assis, reorganiza o exército de amor do rei Galileu, ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Joana Inés de Asbage. No século XVII, ela reaparece no cenário do mundo, para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em 1651 na pequenina São Miguel Nepantla,
a uns 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Joana Inés de Asbage Y Ramírez de Santillana, filha de pai basco e mãe indígena. Aos 3 anos de idade, fascinada pelas letras, ao ver sua irmã aprender a ler e a escrever, engana a professora e diz-lhe que sua mãe mandara pedir-lhe que a alfabetizasse. A mestra, acostumada com a precocidade da criança, que já respondia às perguntas que a irmã ignorava, passa a ensinar-lhe as primeiras letras. Começou a fazer versos aos 5 anos. Aos 6 anos, Joana dominava perfeitamente o idioma pátrio, além de possuir habilidades para a costura e outros afazeres comuns às mulheres da época. Soube que existia no México uma universidade e empolgou-se com a ideia de, no futuro, poder aprender mais e mais entre os doutores. Em conversa com o pai, confidenciou suas perspectivas para o futuro. Dom Manuel, como um bom espanhol, riu-se e disse gracejando: "Só se você se vestir de homem, porque lá só os rapazes ricos podem estudar." Joana ficou surpresa com a novidade, e logo correu à sua mãe solicitando insistentemente que a vestisse de homem desde já, pois não queria, em hipótese alguma, ficar fora da universidade. Na capital, aos 12 anos, Joana aprendeu latim em 20 aulas, e português, sozinha. Além disso, falava nahuatl, uma língua indígena. O Marquês de Mancera, querendo criar uma corte brilhante, na tradição europeia, convidou a menina prodígio de 13 anos para a dama de companhia de sua mulher. Na corte, encantou a todos com sua beleza, inteligência e graciosidade, tornando-se conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças bem-humoradas. Segundo Fernando Benites, seus poemas de amor são citados até hoje e suas peças são representadas em programas de rádio e TV. Um dia, o vice-rei resolveu testar os conhecimentos da vivaz menina e reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre os mais diversos assuntos. A plateia assistiu, pasmada, aquela jovem de 15 anos responder, durante horas, ao bombardeio das perguntas dos professores. E tanto a plateia como os próprios especialistas aplaudiram-na, ao final, ficando satisfeito o vice-rei. Eis alguns versos que Joana de Asbage compôs, obviamente originalmente em espanhol. Os indeixas. Se és mi alma y vida, como poderá crer-se que sim alma me anime, que sim vida me aliente? Que em vive por viver solo, sem buscar mais altos finéis, de lo viviente se precia, de lo racional se exime. Y aonde la vida no goza, pues se bien lega a divertir-se, eu que vive lo que sabe, solo sabe lo que vive. Pensé desatar eu lazo que me liberdade oprime, y fui apretar la lazada eu em tentar desazir-me. Se de tus méritos nasce esta pasión que me aflige, como eu efecto poderá César, se la causa existe? Romances sonetos filosófico-morales. Este que vês, engano colorido, que dei arte ostentando los primores, com falsos silogismos de colores a esse cauteloso engano dei sentido. Este, em que em la lisonja pretendido escusar de los anos los horrores, y vencendo dei tiempo los rigores triunfar de la vejez y dei ouvido, é esse um vano artifício dei cuidado, é esse uma flor ao viento delicada, é esse um resguardo inútil para eu ado. É esse uma necia diligência errada, é esse um afã caduco y, bem mirado, é esse cadáver, é esse polvo, é esse sombra, é esse nada. Em perseguir-me, mundo, que é interesas? Em que te ofendo, quando solo intento poner belezas em mi entendimento y no mi entendimento em las belezas? E eu não estimo tesouros ni riquezas, y así, sempre me causa mais contento poner riquezas em mi pensamento que no mi pensamento em las riquezas. E eu não estimo hermosura que, vencida, é esse despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor, em mis verdades, consumir vanidades de la vida que consumir la vida em vanidades. Soro Joana Inés de la Cruz. Assim era conhecida Joana Inés de Asbage no mundo de língua espanhola, cuja vida narramos no capítulo anterior. A sua sede de saber era mais forte que a ilusão de prosseguir brilhando na corte. A fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no seu mundo interior, numa busca incessante de união com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças, aos 16 anos de idade.
Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte. Seguindo orientação do seu confessor, foi para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, que tem menos obrigações religiosas, podendo dedicar-se às letras e à ciência. Tomou o nome de Sor Joana Inés de la Cruz. Na sua confortável cela, cercada por inúmeros livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos, Joana estudava, escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do Novo Mundo, intercambiando conhecimentos e experiências. A linda monja era conhecida e admirada por todos, sendo os seus escritos popularizados não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres das universidades de vários lugares. Era conhecida como a monja da biblioteca. Criou um sistema simples de anotar música, ganhou fama como pintora miniaturista e fez-se competente em teologia moral e dogma, medicina, direito canônico e astronomia. Quando os seus poemas de amor, muitos dos quais ela considerava brincadeiras para festas da corte, foram publicados, em 1689, os prelados fizeram saber que estavam escandalizados com uma tal poesia vinda da pena de uma religiosa. Quando, em 1650, o padre Antônio Vieira pregou na Capela Real o Sermão do Mandato, Joana foi convidada a fazer um comentário crítico sobre o mesmo. Discordando, ela escreveu um documento em defesa do seu ponto de vista teológico, diverso do apresentado por Vieira. Padre Antônio Vieira, velho e alquebrado, na Quinta do Tanque, na Bahia, leu a carta de Joana, mas não se defendeu. O bispo de Puebla, nesse mesmo ano, publicou o seu trabalho acompanhado de uma reprimenda na qual aconselhava que ela se dedicasse mais às questões religiosas, havendo assinado com o pseudônimo de Sor Filotia de la Cruz. Certamente, ele assim o fez, sob o impacto da publicação, no ano anterior, dos seus poemas amorosos, feitos de encomenda, quando vivia na corte. Joana, ao ler a repreensão, escreveu a resposta a Sor Filotia de la Cruz, em que, com maestria, se autobiografa e faz uma brilhante defesa da necessidade do conhecimento geral para melhor entender e servir a Deus, defendendo o direito da mulher de se dedicar às atividades intelectuais. Segundo o escritor e crítico Alberto G. Salceda, ela é a carta magna da liberdade intelectual da mulher americana. Dizia Joana, num certo trecho de sua resposta: como sem a aritmética, poder-se ao entender tantos computos de anos, de dias, de meses, de horas, de semanas, tão misteriosas como as de Daniel e outras, para cujas inteligências é necessário saber as naturezas, concordâncias e propriedades dos números. Sem a geometria, como se poderão medir a Arca Santa do Testamento, a Cidade Santa de Jerusalém, cujas misteriosas medidas fazem um cubo com todas as dimensões e aquele repartimento proporcional de suas partes, tão maravilhosas? Como, sem grande conhecimento de ambos os direitos, poder-se ao entender os livros legais? Como, sem grande erudição, entender-se tantas coisas de histórias profanas, de que fez menção a Sagrada Escritura? Tantos costumes de gentios, tantos ritos, tantas maneiras de observar? E prossegue, falando de todas as ciências e artes. Mais à frente, Joana conta que, atendendo ao pedido de uma prelada, passou uns 3 meses sem estudar nos livros, mas não se podia furtar a observação criteriosa de tudo o que ocorria à sua volta. Diz: pois que vos poderia contar, senhora, dos segredos naturais que descobri cozinhando? Ver que um ovo se une e frita na manteiga ou o azeite e ao contrário se despedaça no molho, ver que para o açúcar se conservar fluido basta jogar-lhe uma mínima parte de água em que haja estado uma fruta ácida. E mais adiante: se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. E justificando sua inclinação para as letras, vai buscar na Bíblia, na história, na mitologia, os vultos femininos que marcaram época pela sabedoria, vivacidade e competência. E cita, com beleza, Débora, dando leis, a sapientíssima rainha de Sabá. Esther, a deusa das ciências, Minerva, filha do primeiro Júpiter e mestra de toda a sabedoria de Atenas. Nicostrata, inventora das letras latinas e eruditíssima nas gregas. Aspásia Milésia,
que ensinou filosofia e retórica e foi mestra do filósofo Péricles. A rainha Isabel, mulher de Afonso X, que escreveu sobre astrologia. E vai citando dezenas de figuras femininas, juntamente com os seus feitos e influências. Defende o direito da mulher inteligente e capaz de lecionar e pregar livremente. Cita os livros sagrados, o Cântico de Maria, e outros, para justificar a sua poesia. Essa carta é considerada uma obra-prima. Logo depois, renunciou às atividades seculares, vendeu os 4.000 volumes da sua biblioteca, seus instrumentos musicais e científicos, ficando apenas com os livros de devoção. Confessou-se e assinou com o próprio sangue 2 protestos de fé e apelos de clemência ao tribunal divino e entregou-se à mortificação ascética. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Joana socorreu durante o dia e a noite as suas irmãs religiosas que, juntamente com a maioria da população, estavam enfermas. Foram morrendo, aos poucos, uma a uma das suas assistidas e quando não restavam mais religiosas, ela, abatida e doente, tombou, vencida, aos 44 anos de idade. Soror Joana Angélica. Passados 66 anos de seu regresso à pátria espiritual, retornou, agora na cidade do Salvador, BA, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 21 anos de idade ingressou no convento da Lapa, como franciscana, com o nome de Soror Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Foi irmã, escrivã e vigária, quando, em 1815, tornou-se abadesa, e no dia 20 de fevereiro de 1823, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Nos planos divinos, já havia uma programação para esta sua vida no Brasil, desde antes, quando reencarnara no México como Soror Joana Inés de la Cruz. Daí sua facilidade extrema para aprender o português e seu interesse pelas opiniões do padre Antônio Vieira. E que, nas terras brasileiras estavam reencarnados, e reencarnariam brevemente, espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina, que faziam parte de sua família espiritual e aos quais desejava auxiliar. Dentre esses afeiçoados a Joana de Ângeles, destacamos Amélia Rodrigues, educadora, poetisa, romancista, dramaturga, oradora, conferencista, tradutora e contista que viveu do fim do século XIX ao início do XX e que, no ano de 1894, dedicou-lhe esta poesia. Soror Joana Angélica. Infrene soldadesca, alucinada. Sedenta de oiro, horrível de furor. Como um tufão de ódio e de terror. Corre pela cidade consternada. E rouba, e mata, e vai desenfreada. Contra as paredes do Senhor. Onde viceja da pureza a flor. Pelos anjos do céu custodiada. Salta a madeira aos golpes da alavanca da turba vil. Mas, à segunda porta, uma figura surge, doce e branca. É Soror Joana que a passagem corta. Mate-se a freira, e logo a entrada fiança. Se faz, por cima da abadesa morta. No mundo espiritual, Amélia Rodrigues prossegue, como tantos outros, junto àquela a quem tanto admira, auxiliando na implantação do Evangelho Redentor. Joana na espiritualidade. Quando, na metade do século XIX, as potências do céu se abalaram, e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar cantos à canção da esperança com a revelação da vida imortal, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade, para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. E ela, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Em O Evangelho segundo o Espiritismo,
vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira, no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, e a segunda, no capítulo 18, em Instruções dos Espíritos, item 15, ambas escritas em 1862 nas cidades de Havre e Bordeaux, respectivamente. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página, como a paciência, em que ela finaliza do mesmo modo que costuma encerrar suas mensagens atuais, isto é, apresentando Jesus como modelo das nossas atitudes, em qualquer situação. No mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região próxima da crosta terrestre. Quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir na Terra, sob o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde estagiava no plano espiritual, com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade, realmente cristã, nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientados encarnados, viriam na condição de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento, ao tempo em que, eles próprios, se iriam liberando das injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Engenheiros capacitados foram convidados para traçar os contornos gerais dos trabalhos e instruir os pioneiros da futura obra. Quando estava tudo esboçado, Joana procurou entrar em contato com Francisco de Assis, solicitando que examinasse os seus projetos e auxiliasse na sua concretização, no plano material. O pobrezinho de Deus concordou com a mentora e se prontificou a colaborar com a obra, desde que nessa comunidade jamais fosse olvidado o amor aos infelizes do mundo, ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção que é verme a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Quase um século foi passado, quando os obreiros do Senhor iniciaram na Terra, em 1947, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam ozônio especial pela psicosfera conturbada da região escolhida, onde seria construída a Mansão do Caminho, nome dado em alusão à Casa do Caminho, dos primeiros cristãos. Nesse ínterim, os colaboradores foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instrução variada e experiências diversificadas para, aos poucos, e quando necessário, serem chamados para atender aos compromissos assumidos na espiritualidade. Nem todos, porém, residiriam na comunidade, mas, de onde se encontrassem, enviariam a sua ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes, ligados ao trabalho comum. A instituição foi crescendo, sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações e os que se encontram a um passo da loucura e do suicídio. Graças às atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no plano espiritual, com a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade que suplanta as humanas vibrações dos que a residem e colaboram. A obra de Joana. Em 1964, Joana, por intermédio de Divaldo, escreveu o seu primeiro livro espírita, Messe de Amor. É ela quem o em 1964, Joana, por intermédio de Divaldo, escreveu e o inspira, juntamente com Viana de Carvalho, Amélia Rodrigues e outros, nas palestras, despertando as almas adormecidas para as responsabilidades do espírito. Diante da impossibilidade de atender a todos os sedentos de luz através da palavra falada, passou a escrever mais livros, mais páginas de consolação, que são distribuídos por várias partes do mundo, traduzidos para diversos idiomas, imprimindo melhor, nos corações sofridos e carentes de luz, a mensagem de amor do Mestre Galileu. Espírito líder, segundo observação do respeitável Ismael Gomes Braga, convida entidades elevadas para participar de sua equipe. Na literatura, surgem Rabindranath Tagore, Vitor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, Marco Prisco, Viana de Carvalho e outros. Na área da desobsessão, convida Simbá, pseudônimo de um núbio descendente de nobre família islâmica que vivia cristamente, como bom samaritano, nas areias quentes do deserto. Para atender à mediunidade, vem João Cleofas. Na orientação espiritual,
junto ao receituário, reúne um grupo de médicos e enfermeiros espirituais, entre os quais Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Irmã Sheila e outros abnegados servidores. No campo da assistência social, convida Anália Franco, Fabiano de Cristo e mais inúmeros espíritos experientes no serviço ao próximo. Há quase 2 décadas desde quando este livro foi escrito, a Mansão do Caminho, construída numa bonita área de 77.546,83 metros quadrados, passou por uma grande transformação. Inaugurada no dia 15 de agosto de 1952, no bairro da Calçada, como departamento do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado em 7 de setembro de 1947, sendo transferida em definitivo para o afastado bairro do Pau da Lima em 1964, foi pioneira, no Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar, onde crianças órfãs ou socialmente órfãs residiam em lares com uma tia ou um casal de tios que lhes proporcionavam o aconchego de um lar. A partir de 1987, acompanhando o progresso das modernas ciências sociais e pedagógicas, à medida que as crianças cresciam e se emancipavam para viver suas próprias experiências, os lares iam sendo substituídos por grupos escolares e outras atividades assistenciais, recebendo crianças jovens e adultos carentes, provenientes do bairro do Pau da Lima e adjacências, que durante o dia são beneficiados com educação integral e atendimento a necessidades outras, retornando em seguida para o seu núcleo familiar e afetivo. Residem ainda na Mansão do Caminho 19 pessoas, incluindo Divaldo, Nilson e alguns jovens que lhes dão sustentação. O Centro Espírita Caminho da Redenção teve a sua sede transferida do bairro da Calçada, para a mesma área da Mansão do Caminho, reunindo, assim, todas as atividades num só lugar. Assemelhando-se a um grande núcleo de orientação, onde a pesquisa, experimentações nas diversas áreas e a busca do desenvolvimento da solidariedade tal qual ensina o Evangelho, tem expandido para várias regiões do mundo os resultados de suas atividades e os seus projetos, visando sempre ao bem da humanidade e à iluminação do espírito imortal. Em setembro de 1997, o Centro Espírita Caminho da Redenção atendeu aos que o buscavam através das mais diversas formas, já tendo abrigado e orientado a 656 menores carentes. Dispõe de cursos profissionalizantes e de escolas, do curso maternal ao 2º grau, creche com 150 crianças, filhas de famílias necessitadas do bairro, assistência a umas 200 famílias, tidas como recuperáveis socialmente, feita com a ajuda da Casa da Cordialidade e Lar Fabiano de Cristo, vinculados a CAPEMI, atendimento médico e odontológico, exames clínicos, curativos, injeções e distribuição de medicamentos, assistindo mais de 52 mil pessoas anualmente, livraria, editora e gráfica com milhares de livros e revistas editados, mais de 200 mil vendidos até esse período, e outros milhares de mensagens impressas e distribuídas gratuitamente, todas psicografadas por Divaldo. Incluindo outras editoras, já foram distribuídas mais de 4.500.000 obras. Só da autoria de Joana de Ângelis, são mais de 50 livros editados. Foram traduzidos livros para diversos idiomas, e 2 ao albanês, 2 ao alemão, 34 ao castelhano, 4 ao esperanto, 9 ao francês, 1 ao húngaro, 10 ao inglês, 3 ao italiano, 1 ao polonês, 1 psicografado em castelhano e vertido ao português, 3 ao sueco, 5 ao tcheco e 2 ao turco. Foram escritos 14 em braille. Das mensagens recebidas pelo médium, foram gravados 8 discos, fitas cassetes, áudio e vídeo, CDs, encontrando-se também, em DVDs, os seminários, workshops, relatos de viagens e conferências. O Centro Espírita Caminho da Redenção possui, também, uma panificadora, que serve à comunidade interna, uma carpintaria, a Caravana Alta de Souza, que socorre 300 famílias de velhinhos carentes e doentes irreversíveis. O Círculo de Leitura Espírita, sala de costura, bazar, bibliotecas, sala de recreação, quadra de esportes, almoxarifado, lavanderia industrial, salões amplos para os mais diversos tipos de atendimento, como palestras doutrinárias, cursos, seminários, fluidoterapia, aulas para a infância e adolescência, orientação a pessoas com os mais diversos tipos de problemas, assistência a necessitados e outros serviços mais. E Joana, a suave mentora, por trás disso tudo,
orientando e amparando, revitalizando e infundindo bom ânimo quando os trabalhadores, do lado de cá, combalidos, esmorecem e se cansam, pensando às vezes em desistir. Joana, a grande senhora, como a chamam alguns, prossegue escrevendo, rios de evangelho, rios de esperança, torrentes de amor, no linguajar bonito da poetisa argentina Alfonsina Storni que, no além, dedicou-lhe um lindo poema no ano de 1966, através do médium Tito Cano, também argentino. Comentários finais. Clara de Assis e Joana de Ângeles. Em artigo publicado na revista Presença Espírita, edições 238 e 239, do ano de 2003, Adilton Pugliese escreveu: quando em 1970 Divaldo Franco visitou o monastério de Santa Clara, em Assis, na Itália, o espírito Joana de Ângeles, diante do corpo em conservação de Clara de Assis, desvela um outro ângulo de suas existências. Esse momento, em nosso entendimento, revela sua reencarnação como Clara de Assis, no século XII, na cidade de Assis, na Itália. A informação de que Clara de Assis e Joana de Ângeles são uma única individualidade, notícia que há tempos circulava no meio espírita, foi confirmada por meio de uma nota postada em 16 de julho de 2022 pela Mansão do Caminho, instituição fundada por Divaldo Franco, em seu perfil no Facebook. A postagem diz o seguinte: você sabia? Em 16 de julho de 1194, em Assis, na Itália, a mentora Joana de Ângeles reencarnou na Terra como Clara de Assis. Terna e corajosa, fundou em 1212, ainda bem jovem, o ramo feminino da Ordem Franciscana, que ficou conhecido como Ordem das Damas Pobres, posteriormente chamado de Ordem de Santa Clara ou Ordem das Clarissas. Contemporânea e grande companheira de lides de Francisco de Assis, Clara deixou seu nome marcado na história da humanidade, influenciando na reforma dos valores da Igreja e vivendo como exemplo de amor e abnegação. Em vista disso, ao rememorar fatos da vida de Clara de Assis, nosso objetivo é mostrar que Joana de Ângeles, que no tempo de Jesus esteve na terra com o nome de Joana de Cusa, não chegou sem esforço e sem dedicação à condição espiritual que ostenta, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto moral, como grande educadora que é em nós, espíritas brasileiros, bem sabemos. Mestre amado sempre ao nosso lado, assim como o Senhor orientou Joana, a consorte de Cusa, no labor das dificuldades no lar com paciência e resignação. Assim como o Senhor a abençoou como Clara de Assis, e assim continua a estimulando a segui-lo como a benfeitora Joana de Ângeles, nós te pedimos, Mestre querido, continua estimulando nossa humanidade para seguirmos todas as leis de amor, cada qual a seu tempo. Obrigado Jesus, pois em todos os séculos um dos seus enviados está entre nós, nos lembrando de ti. Joana é um desses enviados seus, que nos educam a amar e se doar, como é o cerne do seu evangelho. Uma verdadeira terapêutica de amor. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 15, Joana de Souza. Cusa. A veneranda Joana de Ângeles, Celeste Santos Divaldo Pereira Franco, editora Leal, capítulo 4 a 10. Enciclopédia Mirador Universal, V14, Verbete México, 3.2.6. Joana e Jesus, uma história de amor, Divaldo Pereira Franco César Said, editora FEP. Vida de Santa Clara de Assis, Thomas de Celano, editora Minerva. Os expoentes da codificação espírita, Maria Helena Marcon, editora FEP. O Consolador. Revista semanal de divulgação espírita. Por Ana Moraes. Ano 17, N graus 832, 16 de julho de 2023.